Boa noite. Nós vamos apresentar nosso trabalho sobre o sistema nervoso central. Bom, o sistema nervoso central ele é responsável por receber estímulos e informações, processá-los e serem encaminhados para que o corpo possa executá-los. Ele é formado por encéfalo e medula espinhal. O tecido nervoso ele é formado por neurônios. Os neurônios são responsáveis pelo impulso nervoso, pelo armazenamento de memória e pelo arco reflexo. É formado também pelas células da glia, que são responsáveis pela nutrição e suporte de neurônios. O nosso objetivo do trabalho é apresentar o sistema nervoso central contemplando aspectos embriológicos, fisiológicos, bioquímicos, biofísicos e morfológicos. Os métodos usados nesse trabalho para desenvolver o nosso assunto foi a revisão bibliográfica em livros do Centro Universitário São Camilo, utilizando artigos da língua inglesa e portuguesa, a partir do ano de 2000, nas seguintes bases de dados: PubMed, Cielo, Lilacs e Google Acadêmico. Bom, em embriologia do sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele se origina a partir da diferenciação do neuroectoderma em ectoderma, a partir do 20º neuroectoderma e ectoderma. A partir do 20º dia de gestação, surge um espaçamento no ectoderma chamado placa neural. Dentro dessa placa neural surge o sulco neural, e que ele se funde formando a goteira neural. Nisso, os lábios se juntam e depois disso formam o tubo neural isolado do meio externo. As diferenciações das paredes do tubo neural continuam acontecendo, formando assim lâminas que terão suas respectivas funções. As lâminas alares e basais, elas originam neurônios e grupos de neurônios. As lâminas do teto, elas originam empêndima da tela curioide e plexos curioides. E a lâmina do assoalho, ela origina sulco mediano do assoalho do quarto ventrículo. Bom, aqui, com as dilatações do tubo neural, tudo se inicia nas vesículas encefálicas primárias, na parte cranial do tubo neural. A primeira parte é o prosencéfalo, mesencéfalo e loboencéfalo. O prosencéfalo ele vai se diferenciar em diencéfalo e telencéfalo, formando assim o cérebro mais para frente. O mesencéfalo ele não se modifica, ele se mantém mesencéfalo até o final. O loboencéfalo se diferencia em metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo ele vai originar o cerebelo e a ponte. O mielencéfalo vai originar o bulbo. E a medula espinal na parte caudal do tubo neural se mantém como medula espinal. As cavidades do tubo, a luz da cavidade do tubo neural, ela sofre várias modificações. Nisso, o robencéfalo ele forma o quarto ventrículo. A luz do mesencéfalo forma o aqueduto do mesencéfalo. O diencéfalo com o telencéfalo forma o terceiro ventrículo. E as vesículas telencefálicas laterais formam os ventrículos laterais, unidos ao terceiro ventrículo pelos forames interventriculares. Na parte de neurônios, podemos observar que o neurônio é formado por dendritos, axônio e corpo celular. O neurônio ele recebe a classificação funcional como neurônio sensitivo, interneurônio e neurônio motor. Dentro de neurônios e células glias, a gente pode comparar interações. A primeira que a gente vai citar são os astrócitos. Os astrócitos são células prolongadas que cobrem a maior parte da superfície capilar do sistema nervoso central. Ele permite a permeabilidade de substâncias do sistema nervoso, regulação do potássio e a barreira hematoencefálica. A interação entre o neurônio e célula glia, nesse caso, é que o astrócito ele possui receptores receptores de neurotransmissores que são capazes de diminuir ou acentuar a transmissão sinal. A micróglia é uma célula da glia que tem a função imunológica e ela tem aspecto de fagócito do sistema nervoso central. Porque quando ela está em sua forma de repouso, assim que é secretada alguma substância tóxica, ela é ativada
e transformada em fagócito. O oligodendrócito é uma outra célula da glia, que ela tem a função de formar bainhas de mielina. Assim que o citoplasma é envolto em seu axônio, ele é expulso e assim fica com a sua forma rígida em volta dos axônios, podendo assim realizar a mielinização até a fase da saltatória. Uma das funções do sistema nervoso é produzir resposta a alguns estímulos. A resposta reflexa, ela é uma resposta involuntária e invariável referente a algum estímulo que foi recebido. A resposta reflexa ela pode ser condicionada ou incondicionada. A condicionada é uma resposta reflexa adquirida com experiências, enquanto a incondicionada é aquela resposta que você já tem controle dela assim quando nasce. A resposta reflexa normal, ela envolve 5 componentes básicos, que vão formar o arco reflexo. O primeiro componente é o receptor sensorial. Ele é responsável por receber o estímulo e transformar esse estímulo numa forma que pode ser entendido pelo sistema nervoso. Ele pode ser primário ou secundário. O primário é aquela célula que já é neuronal, ela é especializada em traduzir esse estímulo. E o secundário é aquele que não é uma célula neuronal e ela vai induzir a produção de neurotransmissores para fazer com que ocorra uma sinapse. O segundo elemento é o neurônio aferente, que ele tem como função transportar esse estímulo ou para o encéfalo ou para a medula. Depois disso tem a interação, que é onde vai acontecer a sinapse, e essa interação ela pode ser mais complexa de acordo com a quantidade de sinapses que ocorrem. E nesse ponto pode ser que tenha a sinapse monossinapse ou a polissinapse, que eu vou explicar mais pra frente. Depois disso, o quarto componente é o neurônio eferente. Ele é responsável por levar esse estímulo da medula ou do encéfalo até o órgão-alvo. E o órgão-alvo é, no caso, aquele que recebeu o estímulo, que pode ser um músculo ou uma glândula. A sinapse monossináptica, ela é composta por um neurônio aferente e um neurônio eferente. Ela é a mais rápida, porém é a mais rápida. É a mais rara, porém é a mais rápida. E a polissináptica é aquela que tem um neurônio aferente e um eferente, porém tem um interneurônio entre elas. É uma sinapse mais demorada e a mais comum que tem. De acordo com o circuito que o neurônio faz, ele pode ser classificado em convergente ou divergente. O divergente é aquela que vários neurônios aferentes vão se ligar a um só neurônio eferente, enquanto o divergente vai ter um neurônio aferente ligando a vários eferentes. A resposta reflexa ela pode ser segmentar ou intersegmentar. Quando ela é segmentar, ela acontece só em nível medular, da onde recebeu o estímulo. E quando ela é intersegmentar, ela passa por várias partes, tanto do encéfalo quanto da medula. Caso ocorra um mau funcionamento de qualquer que seja desses componentes do arco reflexo, podemos classificar a resposta como alterada. E ela pode ser hiporreflexia ou hiperreflexia. Na hiperreflexia, tem uma resposta exacerbada a determinado estímulo. E um exemplo disso é a esclerose lateral amiotrófica e a esclerose múltipla. A esclerose lateral amiotrófica, ela envolve a degeneração do neurônio motor, enquanto a esclerose múltipla é uma doença autoimune desmielinizante. Aqui a gente tem um exemplo de esclerose lateral amiotrófica do Stephen Hawking, que a gente pode observar aqui a atrofia muscular nele, e nessa imagem esclerose múltipla, que mostra a neurodegeneração aqui de um indivíduo doente e aqui um indivíduo saudável. A hiporreflexia é quando tem uma resposta inferior à esperada. E dois exemplos disso é a síndrome de Guillain-Barré e a neurite rancênica. Na primeira, se trata de uma polineuropatia desmielinizante aguda,
que é quando o sistema imune dele vai atacar o próprio ao invés do agressor. Já na neurite rancênica, compromete os nervos periféricos, isso ocorre devido à existência da micobactéria dentro dos macrófagos. Uma das funções principais o tecido nervoso é um tecido que precisa de uma demanda muito grande de energia, porque ele precisa manter os potenciais de ação, e isso precisa que tenha um processo eficaz para produzir energia para essa célula. A captação de glicose é um processo que vai fazer isso muito bem para o neurônio, porque é um dos processos mais eficazes. Para a glicose entrar no neurônio, primeiro ele vai passar pelo endotélio, pela GLUT1, vai chegar no espaço intersticial e depois entrar pela GLUT3 para chegar no neurônio, que é onde ele vai ser metabolizado para gerar ATP. A primeira etapa desse processo é a glicólise, que consiste basicamente em quebrar a glicose ingerida e produzir 2 moléculas de piruvato. Para isso, junto com a glicose vão ser utilizados 2 NADH+, 2 ADPs, 2 ATPs e 2 fosfatos inorgânicos. Junto com o piruvato vão ser produzidos 2 NADH, 4 ATPs e 2 moléculas de água. Depois que esse piruvato foi formado, ele precisa se transformar em acetil-CoA para entrar no ciclo do ácido cítrico. Para isso, o piruvato ele vai liberar uma molécula de gás carbônico, e assim ele vai passar a se chamar acetil, e ele vai aderir a sua molécula à coenzima A, para ele se tornar o acetilcoenzima A. E para isso, ele vai usar um NAD+, e transformar esse NAD+, em NADH. Isso acontece no complexo de piruvato desidrogenase. O ciclo do ácido cítrico vai acontecer com a junção do oxalocetato junto com a acetilcoenzima A, que vai formar o citrato. E assim vai continuar o ciclo. Nesse ciclo vão ser formados 3 moléculas de NADH, junto com 2 moléculas de gás carbônico, além de um ATP e um FADH2. É importante saber que nessa parte, esse processo acontece para cada acetilcoenzima A formado. Portanto, em cada glicose, isso vai acontecer 2 vezes. Então, ao invés de ser 3 NADH e 1 FADH, 2 e 1 ATP, vai ser 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. A terceira etapa da captação da glicose é a cadeia respiratória. Todos esses NADHs e os FADH2 produzidos até agora vão liberar os seus íons de hidrogênio e passar esses íons para o espaço intermembrana, através desse complexo de proteínas. Esses íons vão passar para o espaço intermembrana e, como esse espaço vai ficar muito cheio de íons H+, esses íons vão ter que voltar para essa matriz. Para passar para essa matriz, eles só conseguem passar por essa proteína chamada de ATP sintase, e nesse processo que eles vão entrar para a matriz de volta, vai fazer com que essa proteína ela gire, e essa energia formada vai formar a molécula de ATP. Cada NADH vai formar 3 moléculas de ATP, e cada FADH2 vai gerar 2 moléculas de ATP. Portanto, na glicose, o ATP formado vai ser o total de 8, na oxidação do piruvato vão ser 6, e no ciclo do ácido cítrico vão formar 24. O total são de 38 ATPs formados em uma glicose. Outra função importante do sistema nervoso é a memória, e consequentemente a perda dela também está envolvida. A memória nada mais é do que adquirir, armazenar e depois relembrar essa informação. Essa informação pode ter origem interna ou externa. Você pode nascer com uma determinação genética de memória, ou você pode adquirir ela com a sua experiência. Ela é coordenada por diversos sistemas associados como motores sensitivos, e esses sistemas eles são independentes, porém um pode alterar o outro e vice-versa, um ajuda o outro a completar a memória. A memória está envolvida em diversas áreas do cérebro.
como o hipocampo, o cerebelo, o lobo frontal, o córtex cerebral e a amígdala. Porém, as mais importantes que a gente vai destacar agora é o córtex cerebral e o hipocampo. No córtex cerebral, predomina a memória de curto prazo e no hipocampo a formação de memória a longo prazo. A perda de memória está relacionada ao desequilíbrio de neurotransmissores, a alterações nas sinapses e alterações morfológicas nos neurônios. Isso tudo pode ser desencadeado por depressão, estresse ou falta de sono. Porém, nesse momento a gente vai abordar a doença de Alzheimer, que é um bom exemplo da perda de memória, que é uma doença de demência. Os principais neurotransmissores envolvidos nessa doença é o glutamato e a acetilcolina. Os dois encontram em grande quantidade no hipocampo e no córtex cerebral. As primeiras hipóteses para a doença de Alzheimer é a hipótese colinérgica e a glutamatérgica. Na colinérgica, envolve a diminuição da acetiltransferase, que é a enzima que produz acetilcolina. E com a diminuição da acetiltransferase, diminui o nível de acetilcolina e assim diminui os neurônios colinérgicos. E a hipótese glutamatérgica diz que o aumento de NMDA, que é o receptor pelo glutamato, ele também regula a entrada de cálcio na célula. Então, conforme aumenta esses receptores, vai fazer com que entre mais cálcio dentro da célula e assim gerando a apoptose celular. Depois disso surgiram novas teorias que são mais aceitas hoje, são as mais estudadas, que é a hipótese amiloide e a hipótese da proteína tau. A hipótese amiloide, ela fala sobre o aumento da proteína amiloide, beta-amiloide, nos neurônios. Elas ficam em grande quantidade, formando placas em volta dos neurônios, fazendo com que a interação entre eles seja menor. E assim ocorra alterações nas sinapses. E a hipótese da proteína tau, ela fala sobre a hiperfosforilação dessa proteína, fazendo com que formem amaranhados neurofibrilares que cheguem no corpo celular, assim também prejudicando o neurônio no seu funcionamento. Aqui nessa imagem pode observar a placa amiloide formada pela proteína, a micróglia atacando ela, assim causando degeneração também do neurônio. Aqui emaranhado neurofibrilar de proteína tau. Aqui a gente vê que a sinapse ia ocorrer aqui, mas a proteína está no meio, dificultando esse processo. E aqui também ela está neurodegenerando esse neurônio, e aqui também a micróglia está atacando o próprio neurônio. Com o avanço da doença, a placa amiloide e os emaranhados neurofibrilares vão atacar outras áreas do cérebro, assim envolvendo os outros neurotransmissores como GABA, serotonina e dopamina, que são importantes para a modulação da memória. Bom, e a gente conclui com o nosso trabalho que o sistema nervoso ele é fundamental para controlar o organismo, recebendo, processando e respondendo a estímulos. Sua formação se inicia no 20º dia de gestação, desenvolvimento embrionário com a placa neural, e se estende até a 8ª semana do desenvolvimento embrionário. O arco reflexo ele é responsável por todas as respostas involuntárias, que podem ser simples ou mais complexas. As células da glia são fundamentais na sustentação, nutrição e suporte dos neurônios. A via metabólica aeróbia da glicose ela possui o maior valor energético. E o glutamato e a acetilcolina são neurotransmissores importantes relacionados à doença do Alzheimer. Os apresentados 19 minutos. Quem é a Amanda? Amanda, você praticamente não participou da apresentação, não foi? A Lara assumiu principalmente os pontos com elevado grau de complexidade. Você apresenta muito bem, você tem segurança,
mas isso deixa evidente uma heterogeneidade que eu acho que eu não precisava falar. O próprio grupo já deve ter ciência disso. Tá bom? Vamos começar as aflições. Por favor, acender a luz para mim. E pode ser pessoal. A luz é minha vez. Aí quem apresentou, fica um pouquinho mais descansando, a Amanda. Quem é a Amanda mesmo? Amanda, eventualmente você pode participar da discussão, porque você não participou de forma ativa da apresentação. Tá bom? Vai lá, meu querido. Obrigado. Pessoal, boa noite. Eu, ao contrário das outras vezes, eu quero enfatizar a qualidade da apresentação em si, eu digo, da sequência que vocês construíram com os slides. As imagens estão belíssimas. Todas elas referenciadas. Eu gostaria de dar uma foto depois dessa apresentação, se vocês permitirem, para eu pegar as imagens. Se vocês realmente permitirem. Eu fiquei babando aqui nas imagens. Puxa vida, qualidade muito legal. Então, parabéns. Os slides, o fundo claro, com as palavras em preto, as cores, ou seja, maior contraste, preto no branco. Então isso, quem está de longe, as letras também estão no tamanho adequado, principalmente daqui do fundo, eu gostei muito. Vocês, como se fala, deram destaque mais às imagens do que os textos. Obviamente, complementado com os textos na medida do que vocês haviam sentido necessidade. Eu gostei muito da maneira como vocês construíram a apresentação. Para mim, isso é um ponto positivo que merece destaque. Mas, obviamente, algumas imprecisões, isso acontece, inclusive com a gente durante as aulas. De repente, a gente esquece de um detalhe, às vezes troca uma informação. Isso é normal. E esse tipo de trabalho é exatamente para que vocês ganhem influência, que vocês ganhem confiança e ganhem também o conhecimento. Então, está de parabéns. Vocês assumiram uma responsabilidade bastante grande, porque esse trabalho, como vocês podem perceber, envolve uma série de disciplinas diferentes. E para a gente fazer uma apresentação como essa no tempo de 20 minutos, é bastante resumido. Então, está de parabéns. Mas algumas coisas que eu gostaria de pontuar, eu acho que no início poderia ter sido um pouco melhor explorado as imagens, já que vocês, para mim, um dos pontos fortes da apresentação foram as imagens. Então no início eu senti um pouco falta daquela imagem que se vocês puderem colocar no próximo slide. Por exemplo, vocês falaram aí o encéfalo, mostrar, olha, aqui é o cérebro, aqui é o cerebelo, aqui é o encefálico, depois a medula. Vocês só mencionaram. Então eu não senti uma conversa da apresentadora com a imagem no início. Isso também aconteceu no próximo slide, com relação às células. Então, assim, vocês deram destaques, obviamente, às funções das células, mas eu acho que faltou um pouquinho explorar, pelo menos a parte de anatomia e de histologia, o aspecto estrutural. Então, assim, sugestão. Já que as imagens estão ali, então conversa com a imagem, olha, o neurônio, naquela parte lá que tem os diferentes tipos morfológicos de neurônios, conversa com a imagem, olha, você falou dendrito, mas o neurônio não tem só dendrito, tem o quê? Corpo celular, tem axônio, aí tem uma outra imagem que vocês mostram lá, a bainha de mielina. Então, assim, apontar, olha, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa. Eu senti também uma certa confusão na hora que estava relacionado com a formação da bainha de mielina. Então, eu gostaria, tirando as duas colegas que apresentaram, quem poderia me explicar? Põe lá na imagem da formação da bainha de mielina. Aí, quem poderia explicar para mim a formação de bainha de mielina? Dizendo os componentes aí presentes. Vai lá na imagem, conversa com a imagem, conversa com a gente, mostra. Então, o que acontece é que o oligodendrócito, ele emite diversos prolongamentos de membrana com citoplasma, e esses prolongamentos vão envolver os axônios. Ele vai dar algumas voltas, e aí depois que ele faz esse envoltório, ele retira o citoplasma e fica só a parte de membrana que tinha. E é essa membrana que vai recobrir, vai formar a bainha de mielina. E aí, entre cada pedaço dela, vão ter os nódulos de Ranvier,
E aí vão ter vários oligodendrócitos que vão formar cada um desses nós de bainha de mielina. Sim. E aí agora você não participa mais. Uma outra pessoa poderia me responder por que isso é importante? Pro impulso nervoso. Por né? quê? Porque ele vai mais rápido, porque ele pula a banha de mielina. Então, Por quê? porque ele vai pulando. Por quê? Pra acelerar o impulso nervoso. Como isso é possível? Porque eu sei que tipo, o impulso dá pela O que tem na bainha de mielina que serve como um homem vai acelerar a velocidade do coração? O Leandro falou, o que tem basicamente na bainha de mielina? Lipídio. Mas o lipídio, então serve como um isolante? Então é isso, pessoal. Deixa as minhas colegas comentarem agora da parte funcional, que elas são mais competentes do que eu. Parabéns ao Gostei muito das imagens, o que me chamou a atenção foram as imagens. Obviamente, como morfologista, isso me desperta muito a atenção. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Para complementar, de forma rápida, A gente está controlando o nosso tempo. então marca o nosso. Eu ia dar um pouquinho, professor. Eu sei. Marcar o melhor. Então, para não aumentar muito esse de tempo, primeira coisa, eu gostei da apresentação de vocês também. Eu gostei muito das imagens e gostei também do material que vocês apresentaram. É muito importante porque essa impressão é que a gente vai levar até o final do trabalho, né? O primeiro slide, primeira imagem, isso já marca, a gente já impacta imediatamente quando a gente vai ver, vai fazer uma análise de algum trabalho. Então isso é super importante, eu gostei bastante das imagens também que vocês apresentaram. Eu acho que vocês também souberam, né, pensar o que eram os aspectos mais importantes, já que o tema era sistema nervoso. São muitos aspectos, a gente sabe, e tem muita informação sobre esse tema em qualquer livro, de qualquer área, né? Então vocês puderam buscar as informações que são mais importantes. Então eu gostei bastante também do conteúdo que vocês selecionaram para colocar aqui, tá? Muito bem. Uma coisa que eu gostaria que alguém, eu tinha a mesma pergunta em relação à bainha de mielina. Tem mais uma coisa que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, que é em relação à atividade dos astrócitos. Alguém que também pudesse, né, falar sobre os astrócitos. Pontuar as atividades. Posso falar de novo? Se alguém que ainda não falou, quer falar? Bom, o astrócito ele é responsável pela transmissão sináptica. Então, se tiver um acúmulo de neurotransmissores, ele pode fazer meio que uma limpeza, ao mesmo tempo que ele pode produzir neurotransmissores. Ele também tem uma função muito importante sobre o pH, então ele forma com outros astrócitos uma espécie de sensício para ir equilibrando a quantidade de pH, e ele fica sobre os vasos capilares, né, formando uma barreira hematoencefálica, no qual ele vai fazer uma permeabilidade para filtrar as substâncias que podem entrar ou não no neurônio. Seletividade, é mais Ele também é responsável pela nutrição e pelo suporte E pelo dos suporte, próprios neurônios. Ele capta glicose, faz glicogênio para quando precisa de... Ele é a única célula do sistema nervoso que faz isso, se não me engano, que produz glicogênio.